dito no verso de número 11 até o verso de número 32. Né? E aqui a gente vai ver que Jesus está falando sobre a busca dos filhos perdidos. Queridos irmãos, eu queria olhar numa ótica com os irmãos a respeito disso. Há 5 situações que envolvem toda essa história do pródigo. Se você for observar, você vai ver que do verso 11 ao verso 13, nós estaremos falando sobre a partida desse homem. Quando você observa do verso 14 ao 16, vai contar a miséria que esse homem viveu. Do verso 17 ao verso de número 19, você vai ver que é o momento em que ele entra em contrição, é o momento que ele entra em arrependimento. Né? Do verso 20 ao 21, está falando do retorno, da caminhada dele de volta para casa. E no versículo 22 a 24, você vai observar que Jesus está falando da aceitação, o momento no qual o jovem chega e é recebido pelo seu pai. Só que é interessante, irmãos, é que a gente observa em primeiro lugar aqui que esse jovem, ele era feliz. Olha, dá para você não perder o fio da meada. Esse jovem, ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Por quê? Porque na casa do pai ele tinha comunhão. Na casa do pai ele tinha conforto, na casa do pai ele tinha abrigo, na casa do pai ele tinha pão, na casa do pai ele tinha roupa, ele tinha calçado, ele tinha anel, ele tinha afeto, na casa do pai ele tinha servos, na casa do pai ele vivia cercado de bênçãos. Esse jovem tinha tudo, esse jovem não lhe faltava nada. A casa do pai, possivelmente, é lógico que eu estou aqui conjecturando, isso não está na Bíblia, mas possivelmente era invejado por outros jovens. Tá? E aí, irmãos, um belo dia, esse jovem cavou um poço da insatisfação dentro do seu próprio coração e começou a sentir-se infeliz dentro da casa do pai. Queridos irmãos, e ele segue pedindo a sua herança ao pai, e o pai, você percebe que o pai nem questiona, o pai faz a divisão, e aqui é interessante, irmãos, que ele não tinha direito de fazer esse pedido, porque todos nós sabemos, não é apenas um costume daquela época, mas todos nós aqui sabemos que uma herança, ela não é dada em vida. Para haver uma herança, precisa haver uma morte. Então isso significa dizer, e eu vou falar um pouco mais à frente, mas só para dar uma pincelada no que nós vamos chegar lá na frente, esse jovem já tinha uma insatisfação tão grande dentro da casa do pai, aonde ele tinha tudo, que ele prefere entender e colocar no coração dele que o pai estava morto para ele poder viver um momento novo. Já não importava mais para ele o pai. Só que tem um segundo lugar. Primeiro, ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Ele agora é infeliz inconscientemente no país distante. O pai entrega a parte dele. Ele pega a parte dele e vai para uma cidade distante. No começo, irmãos, o jovem ele é fascinado com as festas, porque o texto vai dizer que ele vivia uma vida dissoluta. Ali era amigos, era festa, era esbórnia, era bebedice. Ele era o cara da vez, com dinheiro no bolso, bem apessoado, bem arrumado, bem perfumado. Todos queriam estar perto desse jovem. Ele se sentiu, o último biscoito do pacote. Ele bebeu
todas as taças do prazer, irmãos. Ele sorveu cada gota de alegria que o mundo pode oferecer a uma pessoa. Ele obcecadamente bebeu em todas as portas e conheceu todas as propostas sedutoras que o mundo pode dar a uma pessoa. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha fama, a mesa dele estava rodeada de amigos. Enquanto estava sendo explorado, ele era o centro da atenção daquelas pessoas. Nessa corrida desenfreada que ele estava vivendo, o que acontece? Dissipou todo o seu dinheiro. Acabou o dinheiro. E aí, irmãos, logo ele percebeu que a amizade que é feita em taberna se desfaz na mesma rapidez que um copo de cerveja é bebido. Irmãos, sua mesa ficou vazia.